Saudação a todos que nos ouvem. Mais uma vez aqui estamos para a palestra desta semana, iniciando sempre agradecendo a Deus, porque todos os momentos que nos reunimos para refletir sobre os ensinamentos do Evangelho são momentos muito importantes para cada um de nós. Hoje eu decidi responder algumas perguntas. Muitas pessoas iniciando na doutrina espírita nesse momento, tem muitas dúvidas. Vou responder durante essa semana, se houver necessidade na próxima. As perguntas que as pessoas que começam a frequentar nos passam, nos questionam, e também é importante para nós que já estamos há um tempo na doutrina espírita, rever, quantos ensinamentos, quantas informações já conhecemos e o que temos feito de tudo isto. Então vamos lá. A primeira pergunta: o que é o espírito? Então, segundo a doutrina espírita, nós temos um corpo físico, o perispírito e a nossa alma ou espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente da criação. Todos nós somos espíritos, Estamos encarnados nesse momento, mas somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, todos da mesma forma e sujeitos à lei da evolução. Progredimos em tempo que varia conforme as condições, escolhas e necessidades de cada um, dentro de uma trajetória que vai das sensações à angelitude, passando pelos caminhos do instinto, da inteligência e da razão. Somos espíritos milenares já, e através dessas milhares de encarnações no plano físico, a evolução do espírito se consolida no campo da sabedoria e da moralidade. Nos estágios inferiores, são conhecidos muitas vezes como espíritos imperfeitos, chamados até de demônios, mas nós sabemos que não existem seres específicos nessa condição. Existem sim espíritos imperfeitos que ainda estão longe de conhecer a Deus, mas não condenados eternamente nessa situação. Uma hora irão despertar, vão receber ajuda, que vai depender do esforço que cada um estiver realizando para que isso aconteça. E vai acontecer em determinado momento da sua evolução. E no estágio da pureza, que é o objetivo de todos nós, nós estamos evoluindo para chegar a sermos um espírito puro. Nós vamos adquirindo esse conhecimento nas inúmeras reencarnações, são os chamados anjos, Então, na doutrina espírita sabemos, não existem denominações, não usamos demônios nem anjos, Todos são espíritos em condições diferentes, alguns estão mais adiantados, outros menos, mas todos o objetivo é evoluir e chegar a ser um espírito puro. O que seria o perispírito, Então, as pessoas perguntam também. O perispírito
usando uma linguagem mais popular, mais conhecida, você já deve ter ouvido, é o corpo astral do espírito, né? Então é o nosso corpo espiritual, é o elo que liga o espírito à matéria, né? E ele sobrevive à morte do corpo físico, né? Então nosso corpo físico, ele tem a vida, ele possui um fluido vital. Quando cessa a vida desse corpo, o fluido vital volta para o todo universal e a nossa alma, o espírito, o nosso perispírito, ele se liberta dessa matéria e continua sua caminhada evolutiva. Esse corpo fluídico, ele é formado do fluido universal, né? De acordo com o ambiente do planeta onde o espírito habita. E ele é o intermediário entre o corpo e o espírito, né? Para que a gente possa entender morfologicamente, seria como uma cópia do corpo físico, só que menos denso, pois é feito de uma matéria diferente, uma matéria imponderável e imperceptível aos nossos sentidos físicos normais, né? O apóstolo Paulo chamou de corpo espiritual. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais etéreo será o corpo espiritual. Então, por isso que todos nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos com o nosso corpo físico, porque isso afeta o nosso corpo espiritual, né? Nosso perispírito. Levaremos, né, para o plano espiritual os excessos, os cuidados que tivemos. E esse perispírito, ele vai ser um molde para um novo corpo no futuro, uma nova encarnação. Então veja que muito importante nós sabemos dessa informação, né? Vamos ficar mais atentos, valorizando um corpo que Deus nos deu, não desenvolvendo viciações, doenças, excessos que vão lesar não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Fica plasmado no nosso corpo espiritual os excessos que cometemos com o corpo físico. Informação importantíssima que aprendemos na doutrina espírita. Mais uma pergunta que fazem muito. Podemos nos comunicar com outros espíritos? Sim, certamente, né? Todos somos espíritos vivendo em planos diferentes da vida. Estamos encarnados, como eu falei, e estamos mergulhados na atmosfera fluídica que nos rodeia e serve de elemento de contato. Portanto, podemos sim nos comunicar com o mundo espiritual frequentemente, seja através da mediunidade dinâmica, ostensiva, consciente, ou de fenômenos inconscientes, né? Através das preces, intuições que recebemos constantemente do mundo espiritual. Então, nesse sentido, todos nós nos comunicamos com o plano espiritual, com os espíritos, né? Porque todos nós somos intuídos, somos conduzidos por o nosso espírito protetor, anjo da guarda, como é conhecido. Nós conversamos com Deus, né, com os santos a quem acreditamos, através da prece. Então há uma troca, nos comunicamos sim com os espíritos. E quando acreditamos e conhecemos a questão mediúnica mais intensa, né, numa casa espírita, há toda uma dinâmica que acontece durante uma sessão mediúnica. Então nós compreendemos melhor essa condição e entendemos que algumas pessoas têm uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva, como ele falou aqui, que deve ser educada e canalizada para o trabalho em favor do semelhante. Então nós temos alguns tipos, né, de mediunidade,
Então, todo ser humano tem uma mediunidade estática, generalizada, e alguns têm essa mediunidade dinâmica, ostensiva, de trabalho, de provação. E existem vários tipos de mediunidade, que nós encontramos ali, os tipos, no livro dos médiuns, certo? Mais uma pergunta que sempre nos fazem: podemos ser influenciados pelos espíritos? Sim, podemos. A doutrina espírita nos instrui que somos guiados, muitas vezes pelos espíritos, muito mais do que podemos supor. Uns nos inspiram a seguir o caminho do bem e das boas realizações, e outros nos influenciam, sugestionando-nos para o mal. Pela nossa vontade e livre-arbítrio, podemos resistir ou ceder a essas influências, entendendo a dinâmica da relação entre os fluidos espirituais e nosso corpo espiritual, podemos compreender como se dá essa influenciação. Então, no livro dos Espíritos, encontramos essa pergunta, né? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginas. Né? Então, a doutrina espírita nos traz estudos muito intenso sobre o pensamento, sobre essa troca fluídica que acontece o tempo todo. Somos espíritos, somos energia, e essa troca é 24 horas que acontece, né? Então, eles tentam sim, o tempo todo, nos influenciar ou nos inspirar. Existem aqueles imperfeitos que nos ficam sugerindo, né, pensamentos difíceis para o mal, e existem aqueles benfeitores que estão todo o tempo nos inspirando a seguir o caminho do bem. E essa influência acontece, e o segredo está em entender como é que funciona e como temos que combater os maus pensamentos, certo? Vejam que eu estou aqui falando bem resumidamente, tá? Que são as perguntas que costumam nos fazer. Outra pergunta, principalmente para quem vem de outras religiões, né? Há inferno, céu e purgatório? O céu ou o inferno, como lugar circunscrito, não existe. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, nos diz que o céu, o purgatório e o inferno são estados de consciências e não um lugar físico, né? Evidente que, através das afinidades de pensamentos, os espíritos agrupam-se em determinadas regiões do mundo astral, dando origem a ambientes agradáveis, de sofrimento ou conturbados, que caracterizaram e deram origem aos termos usados no catolicismo. Então, algumas religiões, até o catolicismo, fala muito, né, que há um inferno, há um céu contemplativo, um inferno onde ficarão algumas pessoas que não terão como sair dali, infelizmente. Em algumas situações eles acreditam que a pessoa vai padecer no fogo do inferno, né? Ou purgatório, onde a pessoa fica ali esperando o julgamento, né? Resumidamente falando. Então, na doutrina espírita, nós sabemos que não tem locais específicos, céu e inferno, e nem ninguém fica nesses locais eternamente, nem no céu contemplativo, nem no inferno condenado eternamente, né? Existem locais na espiritualidade onde espíritos afins se reúnem, espíritos bons ou maus, perversos, eles se reúnem em grupos, em localizações específicas. Então, a morte, né, o desencarne, como costumamos falar, porque a morte não existe, não muda ninguém. Então, desencarna de um jeito, vai continuar sendo o que é, né? E
infelizmente, muitas vezes desencarnam em condições viciosas, de maldade, e continuam reunidos no plano espiritual em grupos assim, mas não será eternamente. Chega uma hora que o espírito despertará para continuar a sua jornada evolutiva, certo? Mais uma pergunta, temos mais um tempinho, né? Os espíritos podem nos visitar? Frequentemente o fazem, nunca estamos sozinhos. Então, esse intercâmbio é o tempo todo, né, com o plano espiritual. Os bons espíritos procuram nos ajudar através da intuição e os maus nos trazem influências que nos perturbam o equilíbrio, que são as chamadas obsessões, né? Começa com uma obsessão simples, uma influência ali simples, mas que pode ir se ampliando se nós aceitarmos essas sugestões infelizes, né? Então, esse intercâmbio existe o tempo todo, por isso que precisamos desenvolver o hábito da oração, da vigilância constante, que aí nos traz a proteção dessas más influências. É o orar e vigiar que Jesus nos ensinou, né? O que acontece com o nosso espírito quando desencarnamos, né? Então, muita gente fala, tá, e quando acontece a morte do corpo físico, o que acontece com nossa alma, com nosso espírito? Continuamos com a nossa individualidade, isso é, continuamos a ser o que somos aqui, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma, né? E é por isso que, estando no mundo espiritual, nosso espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais, com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. E essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico, né? Então, daí a importância da gente ir trabalhando as nossas imperfeições, o nosso apego durante a vida, porque quando chegar o momento do nosso retorno, nós não vamos estar numa situação difícil, né? Porque aí vamos continuar lá no plano espiritual com todos os problemas que tivemos aqui e que não combatemos, todas as nossas imperfeições, né? E aí, no momento em que nós conseguimos estar bem, buscar ajuda na espiritualidade, a partir dessa situação, o espírito será conduzido às colônias espirituais, onde ele receberá ajuda, instrução, se preparará para uma nova encarnação. Então é assim que acontece, né? É muito importante buscarmos a Deus, desenvolvermos a religiosidade, fazer o bem, combater as imperfeições, porque assim, quando o momento do nosso retorno chegar, estaremos preparados, né, para entender o processo, buscar ajuda, buscarmos locais onde vamos ser amparados. É tudo uma sintonia, eu tenho que me preparar para isso, tá? A doutrina espírita deixa bem claro isso. Mais uma pergunta para a gente terminar e continuamos na semana que vem mais algumas, tá? O que seria o passe? É uma prática, né, que recebemos em todas as casas espíritas. Então, o passe é a transferência de fluidos magnéticos, né? É uma transfusão de energias psíquicas, denominação que Herculano Pires coloca no livro, que é a definição de um estudioso, Rini,
né? Então, é uma transfusão de energias psíquicas através da prece e imposição das mãos. As energias, elas vêm dos fluidos espirituais, dos espíritos que trabalham com a equipe de médiuns. É uma combinação de fluidos, né? Nós vemos isso muito bem explicado nos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Há uma combinação dos fluidos humanos, daqueles médiuns que têm a condição de e estão no trabalho do passe, dos fluidos espirituais da benfeitores amigos, eles que tiram muitas vezes fluidos da natureza. Existem 3 tipos de magnetismo, né? Então, o humano, o espiritual e o misto, né? Como eles falam. E essa ajuda que a gente recebe através do passe, né? Claro que há toda uma atuação espiritual. O médium é apenas um fio condutor. Ele está ali porque ele tem essa condição, ele foi encaminhado para o trabalho, ele pode doar sim a questão fluídica animalizada, que ajuda muito, mas ele é apenas um fio condutor. Os fluidos benéficos vêm dos espíritos, são eles que conduzem para os nossos órgãos, para o nosso corpo espiritual, porque eles nos enxergam, né? Eles conhecem tudo o que está acontecendo por dentro de nós aí, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, eles vão direcionando e potencializando os fluidos. Então, o passe é um recurso muito benéfico para todos nós, certo? Vou parar por aqui, porque nós terminamos aqui os nossos 20 minutos, mas vamos continuar com mais algumas perguntas, tá? Que muitos estão aí questionando nesse momento, conhecendo a doutrina espírita. Espero que tenha sido útil. Mais uma semana se inicia, vamos aproveitar para refletir sobre tudo isso e estarmos muito atentos, né? Com o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos direcionando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, lembrando que estamos aqui hoje, mas a qualquer momento podemos ser chamados por Deus nosso Pai para retornarmos à nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, tá? Então fiquem com Deus, reflitam sobre tudo isso e voltamos a conversar na semana que vem. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos ler mais um texto aqui desse livro psicografado pelo Chico Xavier, que é Vozes do Grande Além, de diversos espíritos que trazem as suas experiências, né? Mas antes de falarmos dessas experiências, que chama o capítulo 40, Companheiro de Regresso, ou seja, ele regressou ao plano espiritual, nós vamos ler aqui no Livro dos Espíritos do Allan Kardec, o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. A questão 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Questão 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata a sua individualidade se ela não tem mais o corpo material? Resposta. Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta,
e que representa a aparência da sua última encarnação, ou seja, o perispírito. 150b. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. Questão 151. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? Resposta. O conjunto dos espíritos não constitui um todo. Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma assembleia. E não obstante, conservas a tua individualidade. Portanto, todos nós conservaremos a nossa individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Essa foi a questão 152. Agora nós vamos para a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, como todos nós sabemos. Ela é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua vida eterna, que é a pátria espiritual. 153a. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Esta é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Jamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendeis. Então, quando atingirmos uma determinada posição, seremos espíritos mais felizes. 154. A separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. No momento natural, da morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o corpo deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155a. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente liberto. Os dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco se desprende pouco a pouco e se confundem de maneira que o espírito se solta e não se rompe. 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita mais da alma, que já está liberta. 157. No momento da alma, tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? Resposta: a alma sente muitas vezes que se quebram os liames que a prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços
para os romper de uma vez, já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se antes dela e goza por antecipação o estado de espírito, né? Bem, agora, dito tudo isso, nós vamos ler essa psicografia desse nosso irmão que deixou aqui. É o item número 40, chama-se Companheiro de Regresso, e é do livro Vozes do Grande Além, psicografia do Chico Xavier. Não obstante, residir no Rio de Janeiro, onde fazia parte do antigo grupo Regeneração, Antônio Sampaio Júnior era membro efetivo do grupo Meimei desde a hora da fundação. Por 2 vezes, anualmente, vinha Pedro Leopoldo reconfortando-nos com o seu apoio e com a sua presença. Então ele trabalhava no grupo Meimei, lá no Rio de Janeiro, mas anualmente eles faziam, como uma caravana da Casa Fabiano faz, iam visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Era ele a personificação da fé viva, da generosidade, do bom humor, infundia-nos coragem nas horas mais difíceis e esperança nos obstáculos mais duros. Desencarnado subitamente em outubro de 1955, deixou-nos as melhores recordações. Foi nosso abnegado e inesquecível Sampaio o amigo que compareceu no horário destinado à instrução em nossa casa, na fase terminal da reunião da noite de 22 de março de 1956, transmitindo-nos a confortadora mensagem que passamos a transcrever. Então, ele desencarnou em outubro de 1955 e 22 de março de 56, vejam que é bastante pouco tempo, né? Ele já mandou essa psicografia, tá? Aí vamos a ela, a psicografia. Meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Sampaio, de volta ao nosso grupo. Dou de imediato o meu cartão de visita para que o pensamento de vocês me ajude a falar com segurança. Reconheço-me ainda como um pássaro vacilante a arrastar-se fora do ninho, movimentando-me qual convalescente em recuperação depois de longa moléstia. Mesmo assim, venho agradecer-lhes as preces com que me ajudam. Então, veja, toda vez que alguém que nós amamos, que nós gostamos, desencarna, não devemos ficar choramingando aquela situação. Devemos fazer preces para que eles se recobrem, como foi o caso aqui. Recebam todos os meus reconhecimentos por essa dádiva de carinho, as preces, porque assim como para apreciar verdadeiramente um remédio, é preciso haver sofrido uma enfermidade grave para reconhecer de fato o valor de uma oração. É necessário haver deixado o corpo da terra, né? Então, a gente sempre tem colocado que a prece, a oração é muito importante, tanto para nós quanto para aqueles a quem fazemos, né? Por outro lado, nossos benfeitores permitiram amavelmente que eu lhes falasse, por haver prometido a mim mesmo trazer-lhes algumas notícias depois da grande passagem. Escusado será dizer que me lembrei dos irmãos de Ideal na última hora, ou seja, na hora que ele estava desencarnando, ele lembrou de todo mundo. Não houve tempo, contudo, para qualquer recomendação. A morte arrebatou-me a vestimenta de carne, assim como a faísca elétrica derruba a árvore distraída. Quanto a dizer-lhes, porém, com franqueza, o que me sucedeu, devo afirmar-lhes que, por enquanto, me sinto tão ignorante do fenômeno da morte, assim como, quando estava junto de vocês, desconhecia totalmente o processo do meu nascimento na esfera física. Isso é uma característica de quase todos os relatos que a gente tem lido até hoje, né? O espírito não sabe exatamente o que ocorreu logo depois do desencarne, ou muitas vezes ele vai para lugares inferiores, não sabe quanto tempo ficou lá, né? Então isso é muito comum, mesmo para aqueles que têm algum esclarecimento, como o nosso amigo aqui. Creio mesmo que em minhas atuais condições,
Guardar a lembrança do que eu sou o Sampaio já é demais, ou seja, né, ele está entendendo que ele, sabendo que ele é ele mesmo, já é uma grande coisa. Posso, em razão disso, apenas notificar-lhes que acordei num leito muito limpo, acreditando-me em casa. Então, ele ainda, naquele primeiro momento, não tinha entendido que ele tinha desencarnado. Porque ele estava num lugar muito, né, tranquilo, bem asseado, com lençóis brancos. O corpo não se modificara, ou seja, o corpo era o mesmo. Né? Em minha imaginação, retomava a luta cotidiana em manhã vulgar, ou seja, ele falou, bom, o que eu tenho que fazer hoje em dia? Né? O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, tenho que ir no centro. Mas, quando vi minha mãe ao pé de mim, quando seus olhos me falaram sem palavras, meus amigos, o meu deslumbramento deve ter sido igual ao do prisioneiro que se vê repentinamente transferido de um cárcere de trevas para a libertação em plena luz. Aí ele entendeu que ele desencarnou. Graças a Deus entendi tudo. Abracei mãe Antonina com lágrimas felizes de uma criança que retorna ao colo materno. Rebentava em mim naquela hora uma saudade penosa, sofrida, com muito choro represado no coração. Então, vejam, aí que está a grande vantagem de estudarmos a doutrina espírita, né, para que a gente tenha esse tipo de conhecimento, que a gente não seja pego desprevenido. Que palavras da terra descreveriam o meu júbilo? Ainda nos braços de minha mãe, compreendi que o espiritismo, no caminho humano, é assim como a alfabetização da nossa alma para a vida eterna, pois não precisei de argumento algum para qualquer explicação a mim mesmo. Então, graças à doutrina, ele entendeu tudo rapidamente. Entretanto, cessada que foi aquela primeira explosão de alegria, recordei o Sampaio carnal, e vigorosa dor oprimiu-me o peito. Minhas velhas contas com angina pareciam voltar. A dispneia assaltou-me de improviso, mas nova expressão de ventura guardava-me o sentimento. Então, veja, cada vez que ele lembrava das coisas aqui na terra da doença, ele voltava a ter as dores, né? Então, a gente tem que ter a mente limpa lá no plano espiritual. Nosso Bezerra veio ter comigo e pude beijar-lhes as mãos. Sabem lá o que significa isso? Então, quer dizer, uma bênção ele estar do lado do Dr. Bezerra de Menezes, né? Será que a gente vai ter essa oportunidade? Então já acho que não, né? Bastou que a sua destra carinhosa me visitasse a fronte para que o velho trapo de carne fosse esquecido. Nesse mesmo instante, vi-me à maneira do colegial satisfeito em nova escola. Mãe Antonina informou-me que um hospital educandário me havia admitido. Meu tratamento restaurador obedeceu aos passes magnéticos e à linfoterapia, palavra nova em minha boca, né? Também desconhecia esse linfoterapia. E ele vai explicar aqui. Termas enormes recolhiam os enfermos, cada qual segundo as suas necessidades. Por minha vez, de cada mergulho na água benfazeja e curativa, regressava sempre melhor, até que minhas forças se refaziam de tudo. Regularmente recuperado, pude voltar em companhia dos nossos benfeitores às minhas casas inesquecíveis de trabalho de fé, regeneração e o Meimei. Então ele até pôde voltar nas casas que ele foi levado para as casas espíritas onde ele atuou. Graças a Deus, tenho escutado o Evangelho com outros ouvidos e aprendido a nossa doutrina com novo entendimento, que está no plano espiritual, né? Tenho agora livros e livros ao meu dispor. Muitos companheiros são trazidos ao nosso hospital em terrível situação. Não se alfabetizaram para o continuismo da existência e sofrem muito, requisitando o concurso de magnetizadores que lhes traem as recordações quais médicos arrancando tumores internos de vísceras doentes. Essas recordações projetam-se fora deles para que compreendam e se aquietem. Ou seja, aqueles que não têm entendimento sofrem dessa maneira como ele descreveu aqui. Mas por felicidade deste criado de vocês, venho tomando contato com a memorização muito vagarosamente. Quer dizer, a memória dele vai voltando devagar. É imprescindível minha preocupação para que o nosso espírito despojado da matéria densa
Não penetre de surpresa nos domínios do passado, habitualmente repleto de reminiscências menos dignas, que podem perturbar muitíssimo os nossos atuais desejos. Via de regra, no mundo, sentimos-nos sequiosos pelo conhecimento do pretérito, né? Então aqui a gente quer saber quem que eu fui no passado, aonde eu nasci, aonde eu estive, e lá não, ele não quer lembrar porque aquilo pode trazer coisas ruins para ele. Aqui suplicamos para que esse conhecimento seja adiado, reconhecendo que, na maioria dos casos, eles nos alcança qual ventania tumultuosa. Por esse motivo, sou agora um aprendiz de mim mesmo, agindo com muita cautela para não estovar a proteção que estou recebendo. Tudo aqui é como aí. Hoje percebo melhor o sentido da pequena mensagem que um dia eles receberam no centro. Vejam só que mensagem importante. Tudo aqui é como aí, mas aí não é como aqui. Nossas vestes, utilidades e alimentos no plano dos recém-desencarnados em que me encontro, embora sutis, são aproximadamente análogos ao da Terra. Aqui também, a faixa de luta em que me encontro, apenas sabemos que a matéria se encontra em novo estado, dinamizada especificamente para os nossos olhos, para os nossos ouvidos e para as nossas necessidades, como na Terra surge graduada para as exigências e problemas da escola humana. Ou seja, é uma matéria quintessenciada, mas que eles têm como pegá-la, eles apalpam a matéria lá, não é sutil como a gente imagina aqui, fantasma, né? Não me alongarei, porém, nesse assunto. Somente aspiro a contatos com vocês para dizer-lhes que o velho amigo está reconhecido e satisfeito. Desfruto hoje da alegria do paralítico que recobrou os movimentos. Sinto-me outro, contudo, devo admitir, afirmar-lhe que a desencarnação exige grande preparo a fim de que seja uma viagem tranquila, ou seja, o conhecimento da doutrina. Tudo aqui sobrevive: os hábitos, os desejos, as inclinações, as boas ideias e os pensamentos indignos reaparecem conosco. Além túmulo, tanto quanto as qualidades nobres ou deprimentes ressurgem, acordadas em nós, na experiência física, depois do repouso noturno de cada manhã. Ou seja, nós continuamos sendo os mesmos. Ninguém vira santo porque desencarnou. A gente tem que se readaptar e se policiar muito. Tenho sido carinhosamente auxiliado para que me libertem de sementes de viciações. Com respeito ao fumo que ele fumava, o verdadeiro prejudicado sou eu mesmo. Apesar de tudo, estou renovado e otimista, esperando continuar estudando o Evangelho para que eu possa transferir do hospital educandário onde ele está, em que ainda me vejo, para o trabalho ativo, porquanto, aprendendo a viver em regime de utilidade para os outros, estarei cooperando em favor de mim mesmo. Que Jesus seja louvado. Antônio Sampaio Júnior. Então, vejam que é um relato fantástico do que acontece quando alguém desencarna e tem consciência de que fez tudo direitinho, aquilo que o Evangelho nos apresenta e, acima de tudo, colocar o Evangelho acima do que aprendemos na prática do nosso dia a dia. Bem, eu gostaria de agradecer, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.